Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Caroline, estou no segundo ano de Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá e atualmente eu sou gerente de desafios dentro do AISH Maringá. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho como funcionam os processos químicos e biotecnológicos que são utilizados na produção de vacinas e anticorpos, principalmente na dos biofármacos. Bom, para introduzir vocês, eu vou explicar um pouquinho o que são esses biofármacos. Eles são medicamentos biológicos produzidos por meio de processos em que são empregados meio biotecnológicos, ou seja, eles podem ser produzidos a partir de seres vivos, como micro-organismos, células ou plantas, e também são bastante utilizados para tratar, prevenir ou curar doenças. Um exemplo disso é a insulina humana, que é feita a partir de bactérias. E outro exemplo que a gente pode citar são os anticorpos para tratamento de doenças autoimunes e alguns tipos específicos de câncer. Agora que você sabe o que são biofármacos, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre fármacos e biofármacos? Não? Então eu vou te responder isso. A principal diferença se encontra na estrutura química. Enquanto estamos acostumados com moléculas pequenas nos fármacos, como por exemplo os analgésicos e antibióticos, os biofármacos eles são totalmente ao contrário. Eles apresentam moléculas grandes e complexas, muito parecidas com as proteínas. Mas onde o engenheiro químico entra nessa história? A engenharia química atua diretamente no desenvolvimento e na otimização dos processos industriais dessas substâncias, visando diminuir a limitação das matérias-primas e os impactos ambientais que essas causam. Uma grande aplicação são os próprios biofármacos, mais especificamente os anticorpos monoclonais. Estes que são um tipo de proteína e eles também podem ser reconhecidos como imunoglobinas, tendo atuação específica para vírus, bactérias e algumas células tumorais. Dentro do contexto da biotecnologia, a engenharia química também abrange outros tópicos de grande relevância, como o desenvolvimento de inovações sustentáveis como micro-organismos, enzimas e reações químicas, otimizando então a produção de biocombustíveis, fármacos e diversos alimentos. A produção de biofármacos requer cada vez mais um produto final de alta qualidade e viabilidade econômica, visto que são necessários processos químicos complexos que se iniciam desde a síntese desses compostos biológicos até a sua purificação. A síntese dos biofármacos geralmente é dada por processos biológicos, incluindo organismos geneticamente modificados, como bactérias e células de mamíferos, para a produção das proteínas terapêuticas. Entretanto, após a síntese, o composto apresenta impurezas como as proteínas hospedeiras, endotoxinas e metabólitos secundários, e é geralmente nessa parte que entra a viabilidade econômica, já que é necessário cada vez mais aprimorar os métodos de filtração e purificação para aumentar o rendimento final. A purificação de biofármacos envolve uma sequência de técnicas combinadas. Porém, as três mais utilizadas são a cromatografia, filtração e precipitação. A cromatografia consiste em purificar e separar compostos de uma mistura, porém apresenta limitações quanto à adsorção indesejada, gerando altos custos operacionais. Enquanto a filtração tem como papel a remoção de células, detritos e agregados proteicos, sendo levada como uma etapa essencial na purificação de biomoléculas, garantindo alta retenção no produto desejado. E a precipitação é utilizada para remover impurezas, visto que o objetivo será melhorar a concentração do produto final. Como já mencionado anteriormente, os anticorpos monoclonais têm um papel de grande responsabilidade entre os biofármacos graças à tecnologia do hibridoma, desenvolvida nos anos 1970. Essa inovação revolucionou a medicina da época e viabilizou a produção de anticorpos monoclonais. Esse processo utiliza a imunização de um animal, a fusão de linfócitos B com células tumorais e a seleção das células que produzem os anticorpos desejados. Em larga escala, essas células são cultivadas em bioreatores, os anticorpos passam pela etapa de purificação e são testados para garantir a eficácia. Esse método resulta em biofármacos altamente precisos, usados principalmente no combate ao câncer e outras doenças. Porém, a engenharia de biofármacos enfrenta desafios quanto à pesquisa até a produção industrial, exigindo soluções inovadoras para garantir qualidade, segurança e conformidade regulatória. O escalonamento requer controle rigoroso e infraestrutura especializada.
Técnicas como Quality by Design e inteligência artificial otimizam processos e reduzem falhas. Regulamentações e boas práticas asseguram a segurança dos biofármacos, enquanto políticas públicas fortalecem a indústria nacional. A inovação em saúde, aliada a investimentos estratégicos, é essencial para consolidar o Brasil como referência em biotecnologia. Dessa forma, a produção de biofármacos evolui com bioprocessos contínuos, inteligência artificial e modelagem computacional. Os processos contínuos aumentam a eficiência e reduzem desperdícios em comparação aos métodos tradicionais em batelada. A inteligência artificial acelera o desenvolvimento de medicamentos ao analisar grandes volumes de dados e prever interações moleculares. A modelagem computacional otimiza experimentos e o design de biofármacos. Tendências futuras incluem medicina personalizada, processos sustentáveis e integração de tecnologias digitais, tornando a produção mais eficiente, precisa e ambientalmente responsável. Portanto, a produção de biofármacos é um campo em constante crescimento contínuo, unindo biotecnologia e engenharia química para o desenvolvimento de medicamentos inovadores. Desde a síntese até a purificação, cada etapa do processo busca garantir alta qualidade e viabilidade econômica. A tecnologia dos anticorpos monoclonais revolucionou a medicina, tornando possível o tratamento de doenças como o câncer. No entanto, desafios como o escalonamento industrial, controle de qualidade e regulamentação exigem soluções inovadoras, como o uso de inteligência artificial e bioprocessos contínuos. O futuro da biofarmacêutica aponta para a medicina personalizada, sustentabilidade e maior integração de tecnologias digitais, tornando os tratamentos mais eficientes e acessíveis.